paz do Senhor Jesus Cristo, preciosas e preciosos do Senhor. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não importa a hora que você ouvirá, mas o que importa é a atitude que você vai tomar. Amém? O Senhor colocou, Ele me deu uma palavra e eu tenho certeza que ela vai tocar no teu coração. Ela se encontra no livro de Provérbios, capítulo 18, e a partir do verso 20. Ela fala assim, ó: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Sabe o que isso significa? Significa que, do que você está se alimentando? O Senhor, Ele pergunta isso para você. Do que você está se alimentando? Não somente no dia de hoje, mas na sua vida inteira. Porque existem muitas pessoas que nós olhamos e falamos: poxa, Senhor, por que essa pessoa está passando por essa situação? Por que essa pessoa está vivendo isso? É uma pessoa tão legal, né? Uma pessoa tão boa. Só que muitas das vezes, tanto eu como qualquer pessoa que esteja ouvindo, quando nós não fazemos como foi falado, porque do fruto da nossa boca é que vai sair aquilo que é bom ou que é ruim. Do que você está se alimentando? De coisas boas ou de coisas ruins? Aí você pode falar assim: eu estou me alimentando de coisas boas. Glória a Deus. Porque tem pessoas que elas, ao invés de se alimentarem de Deus, de buscar a presença do Senhor, de fazer a vontade do Pai, de ser amigo, de ser humilde, de estender a mão para quem precisa. Tem pessoas que elas até fazem isso, só que a mesma boca, ela vai lá e amaldiçoa o próximo, fala palavrão. Se você não sabe, falar palavrão é amaldiçoar. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós falamos um palavrão, nós estamos dando legalidade, tá? Legalidade para o inimigo entrar na vida da pessoa. Quando a pessoa ela fala um palavrão, ela está dando legalidade para o espiritual entrar na vida dela. Só que não é o espiritual da parte de Deus, mas sim da parte do inimigo. Por quê? Porque todas as vezes que uma pessoa ela fala um palavrão, na maioria das vezes essa pessoa está com o quê? Raiva. Ela está com o quê? Com ira. Ela muitas das vezes ela está nervosa. Então tudo isso que vem junto com a ira, com o nervosismo, com a raiva, com o ódio, com a mágoa, vem espíritos malignos. E não é isso que Deus quer. Uma pessoa que outrora ela fala bênção, ela abençoa, ela fala de coisas boas, daqui a pouco essa mesma boca ela está falando de coisas ruins. Não tem como uma pessoa dessa viver milagres. E eu vou te provar isso. Porque a palavra do Senhor, se você for ler e entender, ela te faz viver coisas grandiosas. A palavra do Senhor, ela te ensina tudo o que você possa imaginar, tudo o que você possa precisar. A palavra do Senhor, ela vai te ensinar. Por isso que ele fala, da nossa boca, da boca de cada um, é que procede bênção ou maldição. E a partir disso que nós vamos nos alimentar. Você está nutrido? Você está vivendo coisas boas? Ou você está desnutrido? Uma pessoa que está desnutrida, ela precisa se alimentar. Não é verdade? Agora, uma pessoa que ela está nutrida, uma pessoa que está de bem com a vida, ela vai o quê? Compartilhar, ela vai ser feliz, ela vai levar para o outro, né? Agora, uma pessoa que ela está desnutrida, ela precisa sempre de ajuda, ela precisa sempre de alguém. Você está entendendo? Por isso que a palavra do Senhor, ela fala que, como eu li ali no livro de Provérbios, Deus ali falando através da boca de Salomão, um homem super sábio, como a palavra de Deus fala, que não existiu ninguém mais sábio do que ele, né? E agora a gente vai lá para o livro de Tiago, quase no final ali da Bíblia, e ali a palavra fala sobre isso, no livro de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 2. Vamos começar. Eu ia mais um pouco para frente,
mas eu acho que é até melhor. Quanto mais a palavra de Deus, mais entendimento, mais sabedoria, e como a palavra de Deus fala, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Enquanto mais palavras de Deus, mais fé nós temos, amém? E a palavra fala assim, ó, no livro de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 2. Meus irmãos, 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que a governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem. Os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha só, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ali Tiago estava falando assim, poxa, se até um cavalo, sendo tão grande, a gente coloca ali um freio na boca do animal para prender ele, porque para quem não sabe, o freio é colocado aqui, então pega na língua do animal. Então por isso que todas as vezes que a pessoa puxa aquele freio, né, o animal para. Por quê? Porque ele sente dor. É a mesma coisa a palavra como aqui fala do leme, do anal. Quem não sabe nesse tempo aqui, naus significa barco, né? Significa barco, significa coisa que é guiada, né? Barco. Eu não sei o outro nome que chamam, mas eu vou falar como barco, né? Aqui como ele fala assim, ó, um barco sendo tão grande, com um pequeno leme, que é levado ali, a pessoa que está ali guiando, vira e ele vai virar, vai para frente e ele vai para frente, sabe? É isso que ele fala assim, e uma língua sendo tão pequena, ela consegue destruir, e é verdade. Muitas das vezes, infelizmente, pessoas usam a língua para desejarem o mal, para ver outras pessoas vivendo coisas boas. E se você que está ouvindo a palavra, ou você conhece alguém que por algum motivo não não consegue ver alguém vivendo coisas boas, né? Porque tem pessoas assim que não conseguem ver alguém vivendo coisas boas e não conseguem se alegrar com aquilo. Peça a Deus, que Deus ele vai fazer. Porque todas as vezes que a gente olha alguém vivendo algo bom e a gente se entristece ou a gente se ira com isso, significa que a pessoa ela tem inveja. Uma pessoa, quando ela olha alguém vivendo coisas boas, ela não pode ficar perguntando, mas por que, Senhor? Mas por que ela está vivendo e eu não? Mas por que ele está fazendo isso e eu não? Porque quando nós falamos isso, nós estamos querendo dizer para Deus, em primeiro lugar, que ele não está certo de fazer a pessoa viver e nós não. E em segundo lugar, sabe o que a gente está querendo dizer para Deus? Que nós somos superiores àquela pessoa. Porque se nós não fôssemos superiores àquela pessoa, quem estaria vivendo aquilo seríamos nós, né? E Deus não quer que a gente venha a ser dessa maneira. Por quê? Porque tudo existe a hora, existe o tempo certo, existe a maneira correta. Porque Deus, ele é o dono de tudo. Por isso que ele fala aqui, por que ele está querendo dizer aqui, ó, uma pessoa, nenhum homem, ele não consegue domar a língua, é um mal que não se pode refrear. Por isso que ele fala assim, ó, cada um, que por isso que eu fui lá no Velho Testamento e depois estou vindo para o Novo. Por isso que ele fala assim, ó, cada um
É da boca, é do fruto da boca de cada indivíduo que vai sair tanto bênção quanto maldição. Por quê? Porque cada um tem que fazer o que a pessoa sabe o que é certo. Não esperar com que o outro vá lá e te cobre. Você tá entendendo? Tipo assim, a gente não pode querer cobrar do outro se nós não fazemos. Não. Como ele fala assim, ó, da boca de cada indivíduo. O que ele tá querendo dizer? Cada um vai ter que... cada um vai ter que arcar com as consequências do que cada um faz, né? Se a gente deseja o mal para o próximo, o mal vai voltar para nós. Você está conseguindo entender a palavra? Acredito que sim. Por isso que ele fala aqui, ó, com ela bendizemos a Deus o Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Como pode uma pessoa que serve a Deus, que ouve a palavra de Deus, que muitas das vezes é derramada uma unção na vida dela, a boca dela amaldiçoa o irmão? Como a palavra fala, é o que Deus está falando, feitos à semelhança de Deus. Com ela bendizemos, Tiago capítulo 3, verso 9, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ei, uma pessoa que ela deseja o bem para alguém, é lógico que o bem vai vir para ela. Agora, uma pessoa que se diz cristão, que se diz que serve a Deus, que faz a vontade do Pai, tem cargo, faz isso, é derramada uma unção na vida dela, não tem como essa pessoa, ela ter a boca como isso aqui, ó. Da mesma boca procede bênção e maldição, não tem como. Por isso que ele fala, ó, no 11, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Sabe o que ele está querendo dizer? Não existe como uma pessoa que se diz que é cristã fazer a vontade de Deus e no outro dia fazer a vontade do inimigo. A vontade de Deus é que a gente venha cada vez mais nos unir com as pessoas. A vontade do inimigo é o quê? O inimigo veio na terra para quê? Roubar, matar e destruir. Só para isso. Então, todas as vezes que a gente abre a nossa boca, todas as vezes que pessoas abrem a boca para falar mal do outro, para apontar o erro do outro, para desejar o mal para o outro, para falar do outro coisas ruins, ele não está sendo usado por Deus, a boca dessa pessoa. E não adianta ela falar, não, mas eu dizimo, eu oferto, eu faço, eu dou comida para pessoas necessitadas, eu faço isso, eu faço aquilo. Se, como a palavra fala, não tem como de uma mesma fonte surgir água doce e água amargosa. Não tem como uma pessoa que hoje ela abençoa, não tem como ela amaldiçoar amanhã. Por isso que a gente vê assim, ó, poxa, pessoas estão tanto tempo, né, na presença do Senhor e ali não conseguem viver um manancial de Deus, não conseguem ter prosperidade, como a palavra fala, porque prosperidade é no geral, é prosperidade na vida financeira, é prosperidade na tua saúde, na tua família, é sendo bem em tudo. Por isso que muitas das vezes você vê pessoas sendo bons, né, tendo prosperidade numa parte, sendo próspero num algo e faltando outras coisas. Por quê? Por causa disso. É um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Porque não tem como, sabe? Não tem como uma pessoa que hoje ela amaldiçoa, ela fala de alguém, ela fala do irmão, ela fala de um pastor, ela fala de uma pastora, ela fala de um membro, ela fala de uma pessoa que está ali fazendo a vontade de Deus. Porque entende uma coisa, a gente estamos fazendo de tudo para o quê? Para o reino de Deus, não é verdade? Então, uma vez que eu vou me usar, uma vez que eu abro a minha boca para falar mal de alguém que é ungido de Deus, por isso que a palavra de Deus fala, Deus ele falava isso tanto no Velho como no Novo Testamento, não mexam com os meus ungidos. Então Deus vai lá, a gente vai lá, vou usar eu como exemplo,
eu vou lá e uso a minha boca para amaldiçoar um irmão, para amaldiçoar como a palavra fala. Olha só o que a palavra fala, verso 9: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Quando a gente abre nossa boca para falar mal, para desejar o mal para o próximo, independente do que seja, independente do que essa pessoa faz ou deixa de fazer, independente do que ela serve ou deixa de servir, quando nós abrimos a nossa boca para amaldiçoar, nós estamos fazendo como a palavra fala. Não tem como, da mesma boca não tem como sair bênção e maldição. Por quê? Porque a nossa boca, ela tem que sair somente coisas boas. Eu não tenho o que falar. Fecha a boca, porque até Salomão falou: um sábio calado um tolo calado se passa por sábio. Um tolo calado se passa por sábio. A palavra de Deus fala que até mesmo um tolo de boca fechada, calado, se passa por sábio. Então, quando nós não temos o que falar, o melhor remédio é nos calar. Que a boca de todos nós, como a palavra fala, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa, porque uma pessoa que ela usa a boca dela para amaldiçoar alguém, não adianta amanhã ela falar assim: ai Senhor, glória, e eu Senhor, me abençoa Pai, abre as portas, faz milagre na minha vida. Aí Deus fala assim: mas a tua boca ontem estava sendo manancial de maldição, como é que fala? Estava sendo uma água amargosa e agora tu quer que seja água doce? Não dá, tem que decidir o que quer ser. Por quê? Porque aquilo que a gente se alimenta, aquilo que nós estamos cheios, aquilo que nós estamos, saciados, é o que vai transbordar. Que na sua vida possa transbordar bênçãos, como a palavra fala. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Que você possa jorrar, que a tua vida possa ser um manancial de bênçãos. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que sair da tua boca venha ser para abençoar. Porque todas as vezes que nós abençoamos, nós somos abençoados. Porque tudo aquilo que vai, uma hora volta. Fica com Deus, fica na paz. Até a próxima mensagem. Fica com Deus, fica na paz. Um beijo no coração e até a próxima.